Nós estamos aqui única e exclusivamente por tua causa, Jesus. Não há outra razão de estarmos aqui a não ser por ti, Senhor Jesus. Tu és o nosso Rei, tu és o nosso Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos dar o fruto dos nossos lábios que confessam o teu nome. Nome que está acima de todo nome. Nome que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e até debaixo da terra. Nós queremos te glorificar, Jesus. Nós queremos te exaltar, Jesus. Te agradecer mais uma vez pela tua obra consumada na cruz. Ah, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, nós não estaríamos vivos. Nós não estaríamos aqui para contar a história. Nós não estaríamos aqui de pé. Queremos te agradecer, ó Deus, porque é por meio de ti, é através de ti e é para ti que estamos aqui, para te dar toda a glória, todo o louvor e toda a honra e declarar ao teu Espírito Santo que ele é bem-vindo aqui, para fazer da forma dele, do jeito dele. Esse lugar não tem a mão do homem, esse lugar não tem ideias humanas. Esse lugar se prega somente o Evangelho da graça de Deus. Se anuncia a nova aliança. Se envolve, se compromete completamente com a obra de Cristo na cruz, com o triunfo de Cristo sobre todas as coisas. Nós triunfamos porque o Senhor triunfou. Nós vencemos porque o Senhor venceu. Nós somos sarados porque o Senhor levou sobre a cruz todas as enfermidades. Nós somos felizes porque o Senhor sofreu a agonia do jardim do Getsemane. Nós somos pobres, somos ricos porque o Senhor levou sobre ti toda a pobreza, toda a miséria. Então nós queremos, Senhor, nos envolver com a obra da cruz. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos e comece a agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Comece a agradecer porque o sangue dele já te purificou de todos os pecados. O sangue dele já te perdoou completamente. Já te perdoou completamente. Ainda que os seus pecados sejam negros como a escarlata e vermelho como um carmesim, ele já tornou brancos como a neve. Você é perdoado, você é aceito, você é bem-vindo na presença de Deus. Você recebeu pela fé o dom poderoso da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. Senhor, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, Pai, por cada vida aqui, por cada família aqui representada. Nós te louvamos e te agradecemos por todos que estão conectados conosco nessa noite, Pai. A ti seja a honra, a ti seja o louvor. Adore a Deus com esta canção. Adore a Deus com esta canção. Enquanto você adora, os anjos do Senhor estão nesse lugar tocando a tua vida, te dando livramentos, te dando direções, visitando o seu lar, visitando as suas causas. Mais altos do que a neve. Mais alvos do que a neve, você está na presença dele, sem medo, sem culpa, sem condenação, contemplando a presença dele, chamando de Pai. Mais que a neve, por favor, sente-se. Obrigado, meninos. Glória a Deus. Alguém me auxilie com o púlpito aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. São todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Vai falar direito, ele não escutou. Fala: que bom que você veio. Glória a Deus.
Obrigado a você que nos visita nessa noite, pela primeira vez aqui, a nossa festa de inauguração. Então nós somos felizes por causa de Jesus, amém? Eu posso te dizer com certeza, esta obra, ela não tem a mão do homem, não tem ideia do homem. É tudo por causa de Jesus, amém? Tudo por causa dele, tudo por ele. Então, onde Jesus cria e gera todas as coisas através dos nossos corações, o Espírito Santo de Deus tem total liberdade. Eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida, que hoje é um divisor de águas, amém? Você entrou aqui de uma forma e vai sair de uma outra forma. Isso não é um jargão dos evangélicos, não. É porque é impossível você entrar na presença de Deus e permanecer a mesma pessoa. E Jesus está aqui. Deus está nesse lugar, amém? E o nosso desafio ao vir para essa cidade foi trazer uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Trazer uma mensagem de um Evangelho puro e genuíno. Trazer uma mensagem de um Evangelho que não é misturado. Porque o grande desafio hoje de todos os ministérios, de todas as igrejas no Brasil e fora do Brasil, é quebrar todas as crenças erradas e todas as misturas. Porque Deus, ele se relaciona com o homem através de alianças. Repete comigo assim: Deus se relaciona através de alianças. Então na Bíblia nós vamos ver 5 alianças. Deus fez uma aliança com Adão no Éden. E essa aliança foi quebrada, o homem falhou. Deus fez uma aliança com Noé. E também foi uma aliança falha. Os homens se tornaram ímpios, se tornaram pecadores, mesmo depois do dilúvio. Então Deus achou um homem chamado Abrão e fez uma aliança com ele também. E propôs uma aliança que mostrava a justiça da fé, mas aquela era uma aliança profética que profetizava os nossos dias. Aquela ainda não era uma aliança plena e perfeita. E mesmo assim Israel, sendo um povo constituído por Deus através de Abraão, não compreendeu aquela aliança, porque ela era muito fácil. E a gente tem a mania de complicar aquilo que é fácil. E você precisa aprender a descomplicar a sua vida, a descomplicar a sua vida de fé, a descomplicar a sua vida de relacionamento com Deus. Então, os homens não entenderam aquela facilidade, não entenderam a justiça que vem somente pela fé. Vou te falar uma coisa: você não é justificado porque você é bom ou ruim. Você não é justificado porque faz coisas certas ou coisas erradas. Você não é justificado diante de Deus porque você nasceu numa família cristã. Você não é justificado por Deus porque você faz tudo bom, você é uma pessoa generosa. Não, a justiça vem somente pela fé. Amém? Repete comigo: a justiça vem somente pela fé em Jesus Cristo. Quantos creem em Jesus aqui? Você é justificado de todos os seus pecados, mesmo os do passado, os que você cometeu hoje, aqueles que você ainda vai cometer. Justiça foi dada a você, porque você tem fé em Jesus Cristo. Amém? Então Israel não compreendeu essa facilidade da aliança, e Deus então levantou Moisés, tirou eles lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e Deus então prepara um encontro com eles, e você: olha, vocês são minha propriedade peculiar, um povo escolhido, meu povo, eu amo vocês, e eu quero ter um encontro com vocês. E aquele povo, numa presunção, rejeitou o encontro com Deus, disse assim: Moisés, vá você, nós não queremos. Moisés, vá você, ouça tudo de Deus, e nós vamos cumprir tudo que ele falar. Uma arrogância. Está na hora, irmão, de você dizer adeus a Moisés. Amém? Porque se tiver um pouquinho de Moisés na tua vida, toda a nova aliança fica comprometida, toda a tua fé fica comprometida. E esse é o grande desafio que nós temos como ministros da graça de Deus, de tirar toda a mistura e ficar com uma massa sem levedo. Amém? Nós vamos chegar lá para você entender. E eles então rejeitaram o convite de Deus. E Deus então mudou ali, decidiu então trazer uma outra aliança, a aliança mosaica, a aliança com Moisés, a aliança da lei. E
trouxe ali leis, mandamentos e decretos que só mostraram para o homem que ele não podia agradar a Deus. Irmão, naturalmente você não pode agradar a Deus. Você precisa entender isso. Não há o que você possa fazer para agradar a Deus. Agora, quando você tem fé em Jesus, você agrada ao coração de Deus. Amém? Porque, repito para você, a justiça só vem por meio da fé. Ela não vem por obras, ela vem por meio da fé. Então Deus institui a lei mosaica. Essa lei foi pesada demais. É o quarto pacto, a quarta aliança que Deus faz com o homem, é a lei de Moisés. E ela mostra ali o quanto o homem é pecador, o quanto o homem é falho, o quanto o homem carecia de um Salvador. A lei de Deus, ela é santa, boa e justa, mas nenhum homem pôde cumpri-la, nenhum homem pôde observá-la perfeitamente, a não ser Jesus Cristo. E essa aliança da lei, ela deixou debaixo dela todas as promessas, todas as bênçãos estavam presas, cativas ao cumprimento da aliança. Se você fizesse tudo certo, então Deus te abençoava. E quando você falhava, você teria que trazer então um animal, um inocente para ser sacrificado, para que o perdão fosse liberado e então alguma bênção entrava na sua vida. Essa era a aliança. E essa aliança, ela não era, embora a lei fosse perfeita, não era uma aliança perfeita, porque ela mostrava o quanto nós, homens, éramos pecadores e falhos. E então vivia aquele sangue de animais tentando purificar o homem, não purificava. A lei nunca resolveu a vida do homem, a lei nunca justificou o homem, o sangue de animais nunca pôde apagar os pecados do homem, apenas cobria temporariamente. Repete comigo, sangue de animais, na lei de Moisés, cobria o pecado do homem temporariamente. Eles ofereciam sacrifício. E ele saía de volta para sua casa e no meio do caminho ele pecava. Acabou o sacrifício, acabou o sangue do animal, perdeu o valor ali. E eles viviam nesse sacrifício, nessa vida atormentada, porque os homens são pecadores, eles precisavam ser transformados. E a aliança de Moisés, quanto mais eles se envolviam com a aliança mosaica, mais mostrava o defeito deles, mais mostrava que eles eram perdidos. Então Deus levantou os profetas para declarar: a lei que eu mandei por Moisés, ela foi escrita em tábua de pedras. Mas eu vou mandar uma lei, que ela não vai ser escrita em tábua de pedra, vai ser escrita no coração. Eis que escreverei as minhas leis no seu coração e na sua mente, diz o Senhor. Então os profetas se levantaram para profetizar uma nova aliança, que um dia viria uma nova aliança. Você vai olhar para o profeta Isaías e vai contemplar o profeta messiânico. Ele sabia tudo a respeito de Jesus. O local do seu nascimento, a forma como ele nasceria, ele sabia tudo. Até a morte de Jesus e a sua ressurreição, Isaías pôde profetizar todas as coisas. E vindo a plenitude dos tempos, Deus então estabelece uma aliança perfeita. Mas para estabelecer essa aliança perfeita, ele primeiro precisa mandar o seu filho, em forma de homem, para viver debaixo da lei. Olha para o seu irmão e fala assim: você não precisa viver nenhuma lei, porque Jesus já viveu debaixo da lei por você. Não adianta mais você olhar para os 10 mandamentos e tentar viver 10 mandamentos, ou viver os decretos de Moisés, ou viver alguma coisa que Moisés estabeleceu. Não adianta, não vai resolver a sua vida, só vai complicar a sua vida de fé. Só vai mostrar o quanto você precisa de Jesus, só vai mostrar o quanto você precisa mergulhar em Cristo, mergulhar numa vida guiada pelo Espírito, para que as coisas possam andar bem. A lei de Moisés complica. E ela complicou a vida daquela nação. Mas Jesus veio, viveu toda a lei. Tudo que Jesus viveu foi para dar fim à lei de Moisés. Então você olha para Jesus, ele diz assim: olha, a lei diz isso. Não adulterarás, mas eu vou elevar o padrão da lei. Se alguém tão somente olhar com um olhar impuro para uma mulher, já adulterou.
O que Jesus está fazendo? Ele está colocando mais dificuldade ainda, para mostrar o quanto os homens precisam dele. Irmão, você só precisa de Jesus. Não é a sua performance, é a performance de Jesus. Repete comigo, não é a minha performance, é a performance de Jesus. Amém? Então Jesus vem elevando o padrão da lei. E falou assim, olha, se alguém bater em alguém, xingar alguém, ofender alguém, já é réu do sinédrio. Mas eu digo que se você somente chamar alguém de maldito, você já é réu do fogo do inferno. Então Jesus estava elevando o padrão da lei, dizendo assim, olha, não adianta. Eu sou o único que vou colocar o fim na lei de Moisés. E então Jesus entrega a sua vida à cruz, ele é crucificado, o seu sangue é derramado, e ele então põe fim à lei mosaica e estabelece a quinta aliança de Deus, chamada aliança da graça, chamada a nova aliança, aliança do sangue de Jesus. Esse novo pacto agora, Jesus resolve tudo por você. Você não está entendendo? Veja só, nesse novo pacto, Jesus resolve tudo por você. Você não consegue mais surpreender Deus com um pecado, com uma falha, porque Ele já planejou tudo, Ele já previu todas as coisas. Vou te falar uma coisa, até o pecado mais cabeludo da tua vida, Deus já previu, já derramou o sangue de Jesus na cruz e já te liberou o perdão dos seus pecados. Ah, isso é, pastor, então quer dizer que eu vou ficar, então estou livre para pecar e fazer o que eu quero? Não, porque quando você compreende esse amor, o amor de Deus nos constrange e nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo e uma nova natureza começa a nos governar. Então Jesus resolveu tudo na cruz. E Ele te apresentou, Colossenses 1:22, ele fala que Jesus, através da sua morte, nos apresentou diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus te colocou diante de Deus como uma pessoa perfeita. Vou repetir isso. Jesus te colocou diante de Deus como uma pessoa perfeita. Jesus te colocou diante de Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação. Jesus te colocou diante de Deus curado de todas as enfermidades. Jesus te colocou diante de Deus próspero, sem problemas financeiros. Jesus te colocou diante de Deus sem fracassos. Ele te colocou lá bem-sucedido e próspero. Agora eu preciso entrar dentro disso, amém? Nós precisamos entrar dentro dessa realidade, dentro da realidade da nova aliança. Eu preciso entender quem Jesus me apresentou diante de Deus. Não é mais o José Carlos conhecido pela vida, pelos erros, pelos pecados, pelas falhas. Não é mais aquele cara humano que sofreu falência, sofreu derrotas. Não, ele me apresentou perfeito. E então eu tenho que gerar agora uma consciência diante daquilo que Cristo fez por mim na cruz. Amém? Esse é o nosso desafio. Não é mais eu pregar aqui e dizer assim, olha, vocês estão cheios de pecados. O demônio está arrasando a sua vida, arrasando as suas finanças, arrasando o seu casamento, tocando a sua saúde, porque você tem pecado. Não, essa não é a mensagem da nova aliança. Essa mensagem não é verdadeira. Você tem que entender que desenvolver uma consciência dizendo assim, diabo, você não tem poder de tocar a minha vida, você não tem poder de tocar a minha saúde, tocar os meus filhos, tocar as minhas finanças, tocar o meu ministério, porque Jesus já me apresentou perfeito diante de Deus. Aleluia. Então é questão de desenvolver uma nova consciência. A consciência da nova criação. A consciência do novo homem em Cristo Jesus. Pensar corretamente. E esse é o desafio. Por que as igrejas estão batendo cabeça? Por que existe tanta dificuldade? Por que a porta das igrejas elas são largas? Muita gente entra, mas a porta de saída é maior ainda. Porque as pessoas chegam na igreja, seja católica, seja evangélica, te apresentam um monte de regras. Você não pode isso, você não pode aquilo, não pode mais isso, e é isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você tem que fazer isso, e um monte de exigências.
E dão a exigência para as pessoas, mas não apresenta a elas a nova criação. Não apresenta a elas como elas já foram apresentadas diante de Deus. Porque o que vai mudar a sua vida não é mais lei, não é mais regra, não é mais exigência. O que muda a nossa vida é saber que nós já fomos apresentados diante de Deus como homens e mulheres perfeitos. Quando eu vou diante de Deus, dizendo: Pai, muito obrigado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Pai, muito obrigado, porque eu não preciso nem te pedir perdão. Eu tomo a posse do perdão. Eu sei que isso assusta, porque nós somos ensinados a pedir perdão a Deus todos os dias. Desde criança, nós somos ensinados. Não faz isso, não faz aquilo, porque Deus castiga, porque Deus não gosta. Então, fomos educados debaixo de um espírito de religiosidade. Ao invés da gente ser educado pelo Espírito, dizendo assim: olha, você não precisa mais fazer isso. Não é que você não pode fazer, você não precisa. Entenda isso. Olha para a pessoa do lado e fala assim: não é que você não pode. Você não precisa. Você não precisa. Por quê? Você já foi apresentado como homem e mulher perfeito diante de Deus. Por isso que Paulo escreveu: tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Mas ele olhou para a nova natureza e disse assim: mas nem tudo me convém. Entende? Eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho a liberdade para fazer qualquer coisa. Eu posso escolher qualquer coisa. E Deus não vai me recriminar, Deus não vai me punir, Deus não vai me matar, Deus não vai colocar enfermidade em mim, Deus não vai fechar as portas. Eu posso fazer todas essas coisas. Mas quando eu olho para a obra de Cristo na cruz, quando eu olho para o amor de Deus, eu digo: não me convém. Eu não preciso. Aleluia. E quando você compreende isso, o poder da nova aliança, compreende essa mensagem, para os religiosos, assim, você está dando licença para as pessoas pecarem. Essa mensagem é a licenciosidade para o homem pecar. Isso é conversa de religioso e uma grande mentira. Porque ninguém precisa pedir licença para pecar. Não é verdade? Quem quer pecar, vai e peca. Essa mensagem, na verdade, é a libertação de todos os pecados. Essa mensagem, na verdade, é a libertação para todas as enfermidades. É a libertação para todos os problemas da vida. É você conhecer que em Cristo você já é perfeito. Amém? Então esse é o desafio. Por isso, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vou ler alguns versos só para posicionar você nessa verdade. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, morreu por causa desta liberdade do Evangelho. As pessoas não compreendiam a liberdade do Evangelho. E ele escreveu assim em Gálatas 5:1, dizendo: para a liberdade, olha só, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para quem que Deus te libertou? Para a liberdade. Amém? Nós somos livres. Você é livre para decidir fazer qualquer coisa na sua vida. Você é livre. Mas eu te desafio a entender a nova aliança. A receber a nova aliança no seu coração. A tirar da tua vida todo o medo, toda a culpa, toda a condenação. Todo pensamento de pecado, de pecador, de pessoas que estão inadequadas diante de Deus. Retire isso da tua vida. Recebe a nova aliança. E quando você recebe a nova aliança no seu ser, eu te desafio assim: eu vou pisar o pé na jaca. Hoje eu vou fazer tudo que eu quero fazer porque estou na liberdade. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Uma nova natureza te governa. É uma natureza gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não vai te condenar. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele não te condena. Porque Jesus já morreu por você para te perdoar de todos os pecados e ressuscitou para que você fosse a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então ele te chamou para a liberdade. E eu tenho que agora resolver entrar dentro dessa liberdade e permanecer livre. Porque a religiosidade vai te perseguir para dizer assim: não, você precisa fazer uma campanha de 21 dias para Deus te dar aquela bênção. Você precisa fazer um jejum de 40 dias para você parar de pecar.
Você precisa fazer aquela campanha onde você vai ficar ajoelhado no milho, onde você vai colocar a cara no pó, para que Deus possa ter misericórdia da tua vida. Isso é tudo uma crença errada e mentirosa. Você só precisa entender como é que Cristo te apresentou diante de Deus. E precisa desenvolver a sua consciência dessa realidade. Porque se você não entender isso, a religião vai te perseguir e falar assim, olha, você precisa fazer cura interior e libertação. Vem para cá, nós vamos expulsar todos os demônios da tua vida e vamos quebrar todas as maldições hereditárias, todos os pecados geracionais, nós vamos repreender tudo. Ora, querido, quando Cristo foi na cruz, Ele lembrou de você, Ele lembrou da sua descendência, seus ascendentes, lembrou da sua descendência e resolveu tudo na cruz. E eu te desafio a acreditar nisso. Vou te falar uma coisa, Jesus já resolveu o seu pecado na cruz. Você só permanece no pecado se você se manter debaixo de culpa e de condenação. Você tem que ter a liberdade de todos os dias declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque segundo Coríntios 5, 21 diz assim, que aquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo, foi feito pecado no meu e no teu lugar, para que agora sejamos a justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. E quando você não entende isso, a religião diz assim, olha, a justiça de Deus vai te pegar. Quantos já ouviram isso? Na verdade, a justiça de Deus vai te pegar. Aí entende injustiça de Deus como punição, como Deus pesando a mão, como Deus destruindo, como Deus perseguindo, como Deus fechando as portas, como Deus colocando enfermidades. E esse pensamento maligno, ele mancha o caráter de Deus na sua vida. Entenda o caráter de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Nele não há trevas, não há dúvidas, não há sombras. Ele é luz e bom em todo o tempo. Deus jamais vai colocar uma enfermidade em você, porque Ele enviou o Filho dele para levar na cruz todas as enfermidades. Deus jamais vai fechar a porta para você, porque a porta mais fechada que existia era acesso à presença dele. Mas quando Jesus gritou, está consumado, o véu rasgou de alto a baixo e Deus saiu para te abraçar. Não foi você que entrou, foi Deus que saiu e disse agora, vinde benditos do meu Pai, eu te aceito. E o que muda a nossa natureza é entender que o Evangelho não é uma fórmula. O Evangelho é um relacionamento. Amém? E a religião ela vai te perseguir, mas Paulo diz assim, permaneça firme. Não se submeta a nenhum jugo de escravidão. Porque se você aceitar um pouquinho só de lei, um pouquinho só de religião, olha o que ele escreve no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E é incrível como os religiosos pegam esse verso para dizer assim, olha, um pecadinho destrói sua vida, isso, aquilo, você tem que entender e trazer um pouco de consciência de medo. Não, querido, quando ele fala do levedo, aqui ele está falando da lei. Um pouco de lei estraga a nova aliança na tua vida. Vou repetir novamente, um pouquinho de lei, um pouquinho de Moisés, estraga toda a nova aliança na tua vida. Não aceite, dê adeus a Moisés. Amém? Moisés foi muito bom. Um cara bacana, um cara manso, um profeta de Deus. Mas ele mesmo abriu mão de tudo, porque ele desejava viver a nova aliança. Hebreus fala que ele abriu mão de tudo por causa de Cristo. Buscando Cristo. E ele não pôde receber. E você que tem Cristo quer trazer um pouquinho de Moisés para a sua vida, diga não. Assim, obrigado Moisés, mas tchau, bye bye, adiós, nunca mais Moisés, porque agora eu estou numa nova aliança em Cristo Jesus, eu não posso ter o meu pé na nova aliança e um pé na velha aliança. O problema hoje da igreja, da presente geração, é um pé na nova aliança e um pé na velha aliança. Um pé na graça, um pé na lei de Moisés. Um pé no perdão, um pé na culpa. É aquela mistura. É uma mistura. E isso dificulta toda a nossa vida. Agora, quando a gente gera a consciência, tudo fica perfeito. Amém? Veja só, Filipenses, abre sua Bíblia lá, vai um pouquinho mais para frente. Mais 5 minutos eu termino. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em nós?
Quem começou a obra em nós? Jesus. Não foi um líder da igreja, não foi o pastor, não foi a igreja A, não foi a igreja B, não foi a igreja C, não é essa igreja, não é esse pastor, não é nenhum líder. Quem começou a obra em nós foi Jesus Cristo. E Ele está dizendo que Ele é fiel para completar a obra. Então tira a tua mão e espera Deus fazer. Ele vai completar a obra. Por quê? Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vou te falar uma coisa, não tem nada na sua vida que Deus não tenha o controle. Não tem nada. Não tem nada que você possa surpreender Deus. Não tem nada na sua vida que está fora do controle de Deus, porque é Ele quem opera o querer, o efetuar. Então você precisa entender, parar de bater cabeça por aí, dizer assim: Jesus, eu aceito a sua graça. Sabe o que é a graça? Favor imerecido de Deus. Você não merece, mas Ele te deu. A graça é um presente. A justiça de Deus é uma dádiva. E Ele já te apresentou diante de Deus, perfeito. E esse é o desafio desse ministério. Pregar o evangelho, sem mistura. Dizer para as pessoas que elas são perdoadas, que elas são a justiça de Deus em Cristo, que elas não precisam fazer cura interior e libertação. Não precisa, porque Jesus já venceu. A palavra de Deus fala que Ele foi às partes mais baixas da terra. Ele tirou da mão dos principados e potestades todo o poder e expôs principados e potestades ao desprezo. Eles não são nada. E Paulo ainda escreve na carta dele aos Coríntios: olha, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, mas eles são potestades que estão cada dia indo para a falência. Satanás está falindo todos os dias. Ele está perdendo a força todos os dias. Você não sabia disso? Eu quero te dar uma boa informação. Satanás está perdendo a força dele todos os dias. Está perdendo. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não vai governar. E quando a igreja despertar essa consciência da liberdade do evangelho, da liberdade da graça de Deus, acabou definitivamente para o mal. Aí você vai levantar uma igreja triunfante. Uma igreja que venceu o pecado. Uma igreja que venceu completamente todas as enfermidades. Uma igreja sem barganhas. Uma igreja sem trocas, uma igreja sem religiosidade, uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, lavada no sangue do Senhor Jesus. Então o nosso desafio, e a bandeira que nós hasteamos aqui em Balneário Camboriú, é pregar o evangelho da graça de Deus. Essa palavra atrai perseguição? Muito. E a primeira coisa que nós somos chamados é de falsos profetas. A primeira coisa que nos denunciam é que nós pregamos a doutrina dos demônios. É que nós pregamos a licenciosidade por pecado. Não, querido. Eu estou pregando a realidade de quem você é em Cristo. Você não precisa ficar preso ao pecado, preso à enfermidade, preso à pobreza. Você é livre, completamente livre e abençoado em Cristo Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Então eu te convido hoje a fazer um ato de fé diante de Deus, com as suas próprias palavras, porque você é governado por aquilo que você fala. Então você vai diante de Deus ter um outro comportamento agora. Você não vai pedir perdão, você vai dizer: Senhor, eu tomo posse do perdão. Porque pedir perdão é como se Deus não tivesse o controle, Deus não soubesse o que você fez. Ele sabe o que você fez e já liberou perdão. Isso é graça. Ah, escandaloso, isso é extremamente isso. A graça de Deus é escandalosa. Porque na verdade Deus não tem um trato com as suas crises. Deus não quer lidar com as suas culpas, com os seus medos, com os seus fracassos. Ele quer te apresentar quem você é em Cristo Jesus. Você precisa se conhecer de forma revelada. E para isso, Ele enviou o Espírito Santo. Para isso, Ele colocou o Espírito Santo morando dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem traz a revelação deste Evangelho. Ele quem traz a revelação de quem é Jesus e de quem você é nele. Você precisa se conhecer em Cristo.
Talvez você se conheça como a religião diz que você é. Pecador, fracassado, não tem jeito. Preso no pecado, preso no vício. Todo mundo te aponta, te condena. Não, esqueça isso. Hoje faça o desafio de se conhecer em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Se você olhar para a obra consumada de Cristo na cruz, você vai entender a sua identidade. Próspero, santo, sarado, bem-sucedido, justo, puro. A cruz diz isso. É por isso que Jesus foi para a cruz. Não para você conhecer mais o resultado de Adão na sua vida, mas para você conhecer o resultado de Jesus Cristo na tua vida. Isso tudo vem por uma maneira de pensar. Deixa eu ler esse último verso para você. Efésios capítulo 4. Verso 20 diz assim: mas não foi assim, conforme a lei que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, qual que é o trato passado? A lei de Moisés. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tudo que é da vida passada, do trato passado, da lei passada, se despoje do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora entre na novidade. Como? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Tudo é uma consciência. E vos revistais do novo homem. Se vista do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então é como se você tivesse duas roupas. A roupa do velho homem está cheio de culpa, de condenação, de cansaço, de fracasso, de pecado, de vícios. E você tivesse vestido com essa roupa e andasse cansado na vida, sobrecarregado. E de repente Deus traz para você uma nova vestimenta, uma nova roupa. E Ele fala para você hoje: se dispa do velho homem. Tire a velha aliança da sua vida. Tire o trato do passado, a velha aliança acabou. Jesus pôs um fim nela. Não vista mais a roupa de Moisés. Amém? Não vista mais a roupa do homem pecador, do homem cheio de culpa, cheio de condenação. Não, se despoje. Tire. Tire. Tira assim, ó. Faz esse ato profético, tira. Eu não quero mais a roupa do velho homem. Agora eu vou pegar a vestimenta do novo homem, de Jesus Cristo, e vou me vestir dela. Eu sou um novo ser, uma nova criação, uma nova criatura. Eu sou uma nova criação. Eu sou filho de Deus. Eu não tenho mais nada a ver com o pecado de Adão. Eu fui inserido na obra de Cristo na cruz. Eu não aceito mais a roupa velha. A religião vai vir com essa roupa de novo para você. Oh, veste, você tá, olha, você fez isso por causa disso, veste essa aí, ó. Olha, o diabo está aí, fechando as portas para você, veste essa roupa de culpa, de condenação, você precisa ir para o monte e colocar a cara no chão, senão não vai ter jeito. Bom, só vou no monte para agradecer, porque eu aprendi que nem pedir eu preciso mais. Colossenses 1:12 fala assim, olha, renda graças a Deus, que te tornou digno de desfrutar da herança. Eu não preciso pedir. Eu sou filho. Eu entro dentro da casa do meu pai e desfruto do que ele tem para mim. Eu só agradeço. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Porque Moisés nos apresentou o Jeová de todas as formas. Jeová Rafá, Jeová Rui, Jeová Tzidkenu, Jeová Samá, Jeová Shalom, Jeová. Tem uns 8 Jeová na antiga aliança. Jesus veio e falou assim, vocês não precisam se relacionar mais com o meu pai como Jeová, porque agora ele é o teu pai. A nova aliança não apresenta Jeová, a nova aliança apresenta pai. Quem teve um bom pai sabe do que eu estou falando.
Nova aliança me apresenta Deus como Pai. Então eu já não vou mais procurar Deus, me relacionar como Deus na velha aliança, não. Agora na nova eu me relaciono com Ele como meu Pai, é meu Pai, Abba Pai. Por isso que Paulo falou assim, olha, o Espírito clama dentro de mim. Vocês que têm o Espírito de Deus, verdadeiramente vocês são filhos de Deus, e o Espírito clama dentro de você, Abba Pai, Paizinho querido, Ele é teu Pai. Então hoje, em nome de Jesus, você vai se despir do velho homem. Você vai se despir do trato passado. Você vai se despir de toda a religiosidade. Você vai se despir de toda a culpa. Você vai se despir de todo o pecado, de todo o vício. Você vai se despir de toda a tristeza, de todo engano. E vai se revestir do novo homem criado em Deus, em justiça, em santidade, em retidão. E não se preocupe. Justiça, santidade e retidão, você não pode produzir. É Ele quem produz em você. Ninguém pode produzir santidade, justiça e retidão diante de Deus, não. Ele que produz em mim. Porque tudo que a religião me ensinou, eu conseguia entrar na santidade da religião, sim, mas era por um determinado tempo. Eu me esforçava para ser santo, eu me esforçava para andar em retidão e justiça. E quanto mais eu me esforçava, mais eu resvalava, mais eu caía, mais escândalos acontecia. Mas o dia que eu entendi a graça de Deus, Ele me arrancou de lá. Me mostrou a liberdade do Evangelho. E um novo ser em Cristo Jesus foi desenvolvido. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Fique de pé, deixa eu orar por você. Glória a Deus. Então, enquanto nós adoramos, quero que você tenha um tempo com Deus. Esqueça a pessoa que está do seu lado, na sua frente. Fala assim, Jesus, eu vou desistir de mim. Olha para mim aqui, só mais um minutinho. Desista de dar certo. Entenda isso que eu vou falar. Desista de dar certo. Entenda, você já deu certo em Cristo Jesus. Não é na tua força, é na força dele. Amém? Então hoje tome esse passo de fé. Em nome de Jesus. E você vai entrar nesse novo homem em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a vir à frente, quero orar com vocês aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Nesse ato de fé, nesse ato profético, você vai estar se despindo desse homem cansado, dessa mulher cansada, dessas frustrações. Vai viver o novo de Deus. Aqui, ó, tem espaço aqui. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo faça isso. Não é uma obra de uma religião, de uma igreja. Meu desafio é continuar pregando o Evangelho sem mistura. Meu desafio é continuar pregando a graça de Deus. Amém? Mostrar a liberdade do Evangelho e a transformação que Ele tem para mim, para você. Então, em nome de Jesus, faça esse compromisso com Deus hoje. As pessoas que estão no corredor, aqui espaço, por favor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e fala para Deus o quanto você está cansado de tentar. Decida hoje se revestir do novo homem. Peça a Ele, Senhor, me dá a habilidade para eu pensar como uma nova criação, a pensar como homem criado segundo Deus. Em nome de Jesus, faz a sua oração. Em nome de Jesus. Deixa Ele te levar a esse lugar. Tudo começou. Igreja, a tua noiva, meus olhos só brilham pelo teu amor.
pode fazer. onde tudo começou. Deixa Ele te levar para esse lugar. Lugar onde você é inocente. Vou te falar uma coisa. Jesus olhou para você, passou o sangue dele e disse: és inocente. És inocente. Ninguém é culpado diante de Deus. Eu quero conhecer teu coração. Sim, esse é o meu lugar. É onde eu quero estar. Eu quero conhecer teu coração. Sim, esse é o meu lugar. É onde eu quero estar. Eu quero conhecer teu coração. Sim, esse é o meu lugar. É onde eu quero estar. Me leva ao lugar onde tudo começou. Onde tudo começou. Revestimento de poder. Revestimento Onde os meus olhos, sem medo, sem só brilham pelo teu amor. Me leva ao lugar onde tudo começou. Onde os meus olhos só brilham pelo teu amor. Onde os meus olhos só brilham. Nós te pedimos nessa noite, Pai. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero conhecer teu coração. Se esse é o meu lugar, é onde eu quero estar. Eu quero conhecer teu coração. Se esse é o meu lugar, é onde eu quero estar. Eu quero conhecer teu coração. Se esse é o meu lugar, é onde eu quero estar. Chuva de graça, chuva de amor está caindo sobre mim, caindo sobre mim. Chuva de graça, chuva de amor está caindo sobre mim, caindo sobre mim. Chuva de graça, chuva de amor está caindo sobre mim, caindo sobre mim. Eu quero conhecer teu coração. Se esse é o meu lugar, é onde eu quero estar. Eu quero conhecer teu coração. Se esse é o meu lugar, é onde eu quero estar. Chuva de graça, chuva de amor está caindo sobre mim, caindo sobre mim. Chuva de graça, chuva de amor está caindo sobre mim, caindo sobre mim. Quero que você faça uma declaração por fé agora. Em nome de Jesus. Declara assim comigo. Quanto ao trapo passado,
Bem alto, irmãos, quanto ao trato passado, quanto ao velho homem, quanto à lei de Moisés, quanto à religiosidade, nessa noite eu decido me despojar e me despir de toda roupa velha, de toda roupa de culpa, de condenação, de pecado, de fracassos. Hoje eu decido a entrar no novo de Deus e a me revestir do novo homem, renovando no espírito do meu entendimento, me revestindo desta nova criação que foi criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade, sem o meu esforço, sem a minha participação. Eu só vou contribuir com a minha decisão e com a minha fé, porque eu entendo que eu sou justificado somente pela minha fé. Obrigado, Pai. Eu recebo esse novo homem, esse novo ser,